Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Caíse e você está em mais um Caíse com os Arquétipos. E hoje eu vim falar para vocês do arquétipo da Nefertiti e da minha experiência pessoal. E eu já vou logo começar falando sobre a minha experiência pessoal, né, que está sendo interessante. Tem uns 3 dias ativado, mas como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa bastante empata também, assim como a Angélica gosta de falar no canal dela, e eu também percebo isso em mim, que eu sou uma pessoa que tem facilidade muito para sentir as energias dos ambientes e também as energias dos arquétipos. Então, primeiro eu quero só dar uma ambientada rapidinho, tá, gente? Sobre a história da Nefertiti, né? Ela foi uma grande rainha do Egito que governou ao lado de Akhenaton, o seu esposo, e ela era uma pessoa que governava enquanto seu esposo cuidava do lado espiritual do reino. E ela tem muitas características de luz, né? De uma rainha que conseguia equilibrar os pratos muito bem direitinho, né? Ser uma boa rainha, ser uma boa esposa, ser uma pessoa de muita luz, de muita paz, de muita serenidade e também de ser governante. E o nome dela, Nefertiti, quer dizer a mais bela chegou. Mas muitas pessoas dizem por aí, já entrando na minha experiência, e também naquilo que eu estudei sobre ela, que ela tinha uma beleza que era mais interior, que não poderia se ver. E eu já quero dar um corte rápido Tramontina nisso, né? Do meu ponto de vista, Nefertiti não era feia ou não era uma pessoa que a beleza dela não dava para enxergar. Acontece que quando você vê essas esculturas que tem por aí de Nefertiti, para nós ocidentais, é um padrão de beleza que a gente fala assim, nossa, essa mulher era a mais bela chegou, e eu tô falando português claro, português rasgado, entendeu? Porque a gente olha e fica, nossa, igual se falam de Jesus, como tá na Bíblia, né? Não tinha nem parecer nem formosura. Então, como é a mais bela chegou? Vamos inventar aqui que a beleza dela era interior. Agora, eu pergunto para vocês, meus amigos, minhas migues desse canal, você acha mesmo que uma mulher que comandava um reino do tamanho do Egito conseguia ser feia? Ou então com uma beleza só interior? É claro que beleza também é algo que se sente, mas via de regra, beleza é algo que se vê. Se vê. Então, quando você pega uma flor e fala, essa flor é bonita, você não fala que ela tem uma beleza interior. Você fala que ela é bonita, porque no nosso, na nossa cabeça tem uma informação de que rosa é uma flor bonita. Agora, se ela tiver murcha, se ela tiver pisoteada, ai, que flor feia, né? Mas você acha mesmo que uma pessoa que falava com autoridades, porque assim, um reino não é constituído só de um rei e de uma rainha, eles precisam ter autoridades por todos os lugares, eles precisam ter, enfim, uma série de coisas para organizar. E essa mulher que falava com os caras dos mais altos escalões, estava acima de todos esses homens, você acha mesmo que ela ia só garantida na beleza natural dela, sem o autocuidado? Aí tá quente aqui, né? Campinas, né? Tá quente, como sempre. Você acha mesmo que ela ia só mesmo garantida no... Ai, no autocuidado? Gente, desculpa aí que tá passando o cara do gás, né? Pra variar bem naquelas horas, vou dar um pause aqui. Vamos voltar aqui. Então, eu acredito no seguinte: ela podia até não ser aquela fêmea fatal, aquela pessoa que você olha e fala, nossa, Jessica Rabbit, aquela coisa de pá, um ziriguidum, mas você acha que uma rainha vai ser uma pessoa que não se cuida, que não presta atenção em como ela está apresentada? Ela pode sim ter beleza interior, sim, e eu acredito que ela tinha muita, porque as pessoas gostavam muito dela, mas beleza exterior ela tinha também. Acontece que o padrão de beleza ocidental e eurocêntrico olha para ela e fala assim, gente, essa mulher não tem nada. Não tem nada que
seja honesto, seja sincero, né? Aquelas imagens que você vê, você fala assim, gente, como assim a mais bela? Você se questiona, porque na nossa cabeça a mais bela é Gisele Bündchen, é, sei lá, essas modelos esquálidas, brancas, loiras e etc e tal. Hoje em dia o padrão de beleza está se abrindo um pouco mais e glória a Deus por isso, né? Para entender que beleza você não avalia a partir de uma outra beleza, você entende que são belezas diferentes. E aí sim você consegue ver beleza. A beleza do lírio não é a beleza da rosa, que não é a beleza da samambaia. São plantas, são flores. A samambaia é uma planta tal, mas entende? São coisas diferentes que Deus criou. Assim também Deus criou mulheres diferentes, pessoas diferentes, cores diferentes, traços diferentes. E tudo com o propósito de cada lugar tem o seu clima, então a pessoa X vai ter a cor Y, por quê? Porque isso protege ela do sol. Ah, no continente tal é mais frio, né? Então ela não tem tanto sol, então ela não precisa ter uma cor mais escura, né? Era isso que estava na cabeça de Deus, não era hierarquizar a beleza e coisas assim que a gente escuta por aí. Então eu já tiro esse negócio de que a mais bela chegou, não era entre aspas, a mais bela chegou, tá bom? Pra mim ela era mais bela assim. Por que eu digo isso? Já entrando na minha experiência. Porque nesses dias eu tenho sentido uma elevação grande da minha autoestima, uma vontade maior de me cuidar, um acolhimento maior com o meu corpo, uma vontade de cuidar dele com bastante carinho e vendo a beleza dele tal como ela é e acolhendo essa beleza. E isso é muito, muito positivo e muito legal. Outra coisa que eu percebi dela, a primeira vez que eu coloquei a imagem dela, eu falei, vamos ver como essa energia reage sozinha. Coloquei uma imagem que eu vou colocar aí para vocês. E para mim ela suscitou uma coisa de, porque eu tenho já um pouco de um lado competitivo, né? E ela tava assim, né? Você vê que ela tava assim sentadinha, né? Tipo assim, num trono. E aí eu comecei, entrei assim numa conversa com meu noivo e a gente não começou a brigar. Mas na verdade eu comecei sem querer ou querendo, porque às vezes a gente entra nos assuntos que a gente sabe que é bola dividida que não vai dar certo. Se eu tivesse com a rainha de ouros, eu ia falar assim, ai, deixa ele tá no modo quinta série. Mas a Nefertiti, ela é a rainha da persuasão. Por quê? Ela convenceu um reinado inteiro a ser monoteísta, que era o objetivo do Akhenaton, seu esposo. Então ela tinha uma retórica, uma argumentação foda. Se ela não tivesse, ela jamais teria conseguido influenciar o reino dessa maneira. Então, assim, a discussão não parava e eu não estava com raiva, mas eu estava sendo irônica, eu estava sendo sarcástica, eu me percebi assim. Aí depois eu falei assim, nossa, Kaizen, seja menos. Menos, sabe aquela coisa? Seja menos, amiga. Menos, não precisa assim esculachar o bichinho, tadinho dele. Porque ele também é muito argumentativo, né? Sagitariano, bem faca na caveira, eu também. Só que eu deixo esse lado mais pra lá um pouquinho, porque eu não quero ficar de conflito. Eu acho que tem mais coisa importante para um relacionamento se estabelecer, para um relacionamento se posicionar. Então, essa foi a primeira coisa que eu notei. E assim, foi uma discussão que se eu colocasse em lápis, tô colocando esse papel, gente, porque tô me enxugando aqui porque tá quente. Que, entre aspas, vamos dizer assim, eu ganhei. Se tivesse um vencedor da discussão, eu ganhei. Então eu falei assim, não, eu tenho que escolher uma outra imagem que não sugira que eu sou a mais. Porque eu quero viver essa serenidade, essa amorosidade. Ai, gente, desculpa, que aqui eu moro numa esquina. Então, assim, passar de tudo, eu não quero cortar o flow do vídeo. Mas mesmo assim eu vou cortar porque vai passar o ônibus, peraí. Voltando aqui, né? Então, o que eu tava falando mesmo da persuasão. Ela é muito persuasiva e a comunicação maravilhosa. Só que eu falei, eu tenho que dar uma baixada aqui, porque senão a gente vai entrar sempre em rota de colisão com o nosso noivo, a gente não tá querendo isso não. Não estamos comprando esse bagulho não. Troquei a imagem, coloquei uma outra imagem dela, que eu vou colocar aqui para vocês também. E assim, ela tava olhando bem para mim assim, logo de manhã, e eu coloquei junto com o casal de lobos para tentar dar uma amenizada, né? E essa é uma dica bar que eu vou dar para vocês. Sempre que vocês tiverem muita sombra de soberba, de arrogância e quiserem usar um arquétipo de realeza, coloca um lobo,
junto. Porque o lobo, ele é muito parceria, sacou? Ele é muito tamo junto lado a lado. Então ele dá uma quebrada assim. Só que não são todos, tá? Que você consegue fazer isso. Aí não adiantou. Tirei o negócio por causa de um ônibus, passou outro. Olha que da hora e vai com o ônibus mesmo, né? Porque senão a gente perde o flow do negócio. Aí eu no outro dia senti. No outro dia não, no mesmo dia eu senti uma extrema proatividade. Que era uma coisa que eu não estava tendo tanto. Eu tinha muito com o Castor. E é uma energia um pouco como a do Castor, mas sem aquela coisa de você ser presa. Você já está mais aqui e mais ciente e mais consciente dos seus passos, dos seus movimentos, de quem você representa. Então isso foi muito benéfico para mim. Eu dormi muito tranquila e eu acordei e eu consegui cumprir toda a minha rotina de meditações, de Ho'oponopono, de coisas que eu tenho trazido para minha vida para expandir minha consciência e consequentemente mudar as coisas que eu tenho manifestado na minha vida. E eu tava fazendo assim, faz um pouco mais ou menos, faz um dia, pula dois. E ela trouxe uma coisa de não. Se a gente quer ver resultado, a gente precisa semear com constância. E aí eu consegui terminar alguns propósitos, eu consegui contornar algumas coisas. Me trouxe também uma ligação espiritual muito grande. Só que eu percebi também que trouxe de um lugar assim de questionamento, sabe? Então, tipo assim, tô passando alguns desafios, como eu tenho falado aqui para vocês. E aí eu comecei a olhar a minha volta, a realidade, as coisas que estão acontecendo, tipo, não estão se encaixando muito. E eu externei isso para Deus. Seria uma coisa que eu jamais faria antigamente. Deixa, que Deus sabe sempre o que está fazendo. Mas eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu não estou entendendo. De verdade, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor não tem obrigação de nada, de me explicar nada. O Senhor é a fonte criadora, o Senhor é o cara, etc e tal. Mas eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Eu estou mal, Deus. Eu não estou conseguindo compreender porque que as coisas estão acontecendo dessa forma. E assim, se tem uma coisa que Deus gosta dos seus filhos, como é que eu vou dizer, sinceridade. Que às vezes a gente chega para ele, ou então você chega para o seu Deus, ou então para o que você considera que esteja acima de você, e você fica, grande e tal, sei que lá, e bababá. E você não chega no cerne da questão. Mesmo essa consciência maior sabendo que você está passando o modo dos perrengues. E você não diz, você não externa sua raiva, sua tristeza, tudo, sabendo que é tudo acolhível por Deus, ou então por esse Deus que você cultua na sua religião, eu não sei. E aí eu deixei essa pergunta tudo no ar e falei, olha, realmente tô entendendo nada, Jesus. Eu tô num vácuo, num breu, numa confusão que eu tô assim. E isso eu acho que é da energia da Nefertiti, de você ir lá e querer saber, querer perguntar, querer entender e não deixar o negócio passar assim, sabe, por cima de você. Mesmo sabendo que Deus não tem nada a ver com essa coisa, que a gente cria muita coisa, que a gente se enfia em muito buraco. Mas se ele que pode ajudar a resolver, então eu vou até ele, vou levar meus questionamentos e a minha dor a ele. E isso me fez muito bem. Outra coisa que eu percebi é a generosidade dela. Por quê? Generosidade emocional, num primeiro momento. Eu tenho uma amiga que está passando por uma dificuldade, mas ela sempre me acolhe, ela sempre me ajuda a pensar nos meus problemas, então sempre compartilho com ela meus maiores perrengues, né, e tal. Só que ela está num momento que tá de fragilidade, que a mãe está passando por algumas coisas. E aí eu fui até ela nesse sentido de levar as minhas cargas para elas. Aí essa energia da Nefertiti falou assim: opa, olha só, não é o momento. Sua amiga irmã está passando por um momento complicado, difícil. E se você não puder ajudar, então não atrapalhe e não leve mais cargas para ela. Porque assim a gente compartilha as cargas, até para nossa vida ser um pouco mais leve. Não leve, se você puder, acolha as dela. Então,
Quando eu ia gravando meu áudio, essas coisas, eu fui e perguntei sobre ela. Eu consegui, porque sabe aquele amigo que sempre te acolhe, sempre te abraça, você sempre corre pra ele? É tipo sua mãe. Ela é assim. Mas só que assim, às vezes a mãe também precisa de colo, às vezes a mãe também precisa de abraço, né? E aí eu fiz aquilo que estava ao meu alcance e eu me orgulhei de não ser aquela criança naquele momento que quer o abraço da mãe, de tudo, mesmo quando ela está passando pelo seu momento mais desafiador na vida. A criança não tem consciência disso, mas eu, como adulta, utilizando essa consciência nova, eu falei assim, cara, você fez o certo. Fiquei com meus B.O., com as minhas dores, continuei levando para Deus. E aí, Deus muito bom, colocou outra pessoa também no meu caminho que estava no momento mais leve e poderia acolher aquilo. E eu levei para ela e ficou tudo melhor, tudo bem. E eu fiquei muito contente ali com aquela minha atividade. Percebo também que está acontecendo novas parcerias, porque eu sou uma pessoa que tem muito essa coisa de acolher e muito de não pegar no colo, mas sabe, de acolher. Porém, quando eu preciso de acolhimento, quando eu estou sem chão, e eu até me emociono quando eu falo isso, é muito difícil encontrar uma pessoa. E eu não tô de papo de não, se acha, é muito difícil encontrar alguém que me acolha como eu acolho. Então, às vezes, no lugar onde eu moro, não tem pessoas para fazer isso, né? Meu pai, minha irmã, não tem. Mas Deus tem aproximado, e eu creio que também essa energia tem aproximado pessoas com quem eu possa me vulnerabilizar. Porque aquelas que eu já estou acostumada, elas também estão um pouco sobrecarregadas, passando por momentos também desafiadores. Então, assim, você tem que procurar outras pessoas para você não ir lá e sobrecarregar a pessoa ainda mais. E eu tenho percebido essas parcerias, e isso é uma coisa também da Nefertiti. é, Percebo também um pouco mais de clareza. Eu acredito assim que ela é uma junção do elemento ar com o elemento terra, porque ela é muito realizadora, sem perder o feminino também, porque eu tenho percebido que o meu parceiro, ele está próximo, ele está compreensivo, ele está menos combativo. E eu vou esperar, né? Porque ele tá viajando nesse momento. Quando ele voltar, como que vai ser assim essa nossa interação? Mas ele tá conseguindo lidar comigo dessa forma. E eu também tenho percebido que eu tô com muito mais facilidade para pedir perdão, para pedir desculpas e para entender que certas pessoas têm certas capacidades e outras não. É tipo assim, cara, por que que você vai ficar esperando dessa pessoa uma coisa que você sabe que ela não pode te dar? É tipo uma coisa que eu falaria para uma pessoa que me traz um problema. Ah, que isso e aquilo e fulano não me entende, mas fulano te entendeu em algum momento? Fulano tem capacidade para lidar com emoções um pouco mais fortes? Não tem. Cada um dá o que tem. E é isso, Caíse. Procure alguém que possa dar mais. Procure, e eu não estou falando de mais amor, porque ele me dá amor, me dá respeito, mas tem uma coisa que ele odeia, é quando ele acha que eu estou reclamando de algum trabalho, de alguma coisa. E eu estou numa fase muito forte de me respeitar também em relação a receber o dinheiro, a fazer o meu dinheiro. E eu até perguntei para Deus, Deus, é errado eu querer ganhar o justo? É errado eu não querer voltar depois de meia-noite para minha casa, Jesus? É errado eu querer ser tratada com respeito para poder fazer o meu dinheiro? Porque é só isso que eu quero. Eu não tô pedindo outras coisas. E aí eu falei, nossa, que argumento foda. E assim, Deus, ele é muito mais que nós, né? Nossa consciência suprema. No final do dia, ele resolveu o meu BO. E eu fiz novos questionamentos. Cara, eu me senti tipo Jó. Eu não sei se de repente, em algum momento, ele vai me dar uma cajadada, tipo, o que
que você acha que você tá fazendo perguntando essas coisas pra mim? Eu sou Deus e eu não tô me sentindo mais do que ele. Mas assim, no momento que ele achou correto e certo, ele foi lá e conversou com Jó. Se você não sabe quem é Jó, um outro momento eu posso trazer aqui, né? Mas pode procurar na internet, sabe? Só um spoiler, né? Que ele era um servo que tinha tudo. E que ele tinha tudo, tão tudo, que Satanás falou assim pra ele assim, olha só, esse cara aí só te serve porque ele tem tudo. Ele tem a melhor casa, os melhores filhos, a melhor fazenda. Ele é o cara mais próspero do Oriente, sei lá, da onde ele morava. Então, assim, ele só não te blasfema porque ele tem tudo. Tira tudo dele, me dá esse poder de arrancar tudo dele pra você ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Tipo assim, chamou Deus pro fight. E aí Deus falou pra ele, tá bom, eu conheço o coração de Jó, tira tudo, menos a vida. É o que diz na Bíblia, né? E aí Satanás não perdeu tempo. Pra ontem, tirou filho, tirou dinheiro, arrancou tudo. E todo mundo à volta de Jó achava que ele estava pecando. Porque antigamente falavam assim, ai, você tá pecando, então é por isso que sua vida tá dando errado. Né? Se fosse assim, os políticos tava tudo na merda, né? Se fosse assim, esses serial killers ricos que existem por aí não ia ter um tostão, então, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, uma pessoa tem um carrão, tem dinheiro, mas não quer dizer que ela não esteja pecando ou que ela tem uma mentalidade próspera. Às vezes, ela só é herdeira. E é isso. Ponto, falei. Mas voltando aqui, gente, porque esse assunto me empolga. E aí, Nefertiti, ela habla mesmo. É, Tipo assim, falaram isso de Jó e Jó morria se defendendo. Jó falava com os amigos dele, que no momento primeiro acolheram ele, mas depois começaram a falar, ai Jó, fala logo pra Deus o que você fez, você traiu sua mulher. Sabe assim, várias teorias de que ele era um cara horrível, só porque visivelmente ele não tinha mais nada. E aí um dia se levantou Deus, quando já tinha passado tudo, e Jó, ele questionou Deus, ele falou sobre Deus, ele conversou com Deus e ele falava assim para Deus, basicamente, olha só Deus, se realmente tem alguma coisa errada comigo, então o Senhor me mostra. Então o Senhor me fala, então o Senhor me, sabe assim, porque assim, eu não tô entendendo, não tô vendo nada e o que aconteceu com a minha vida e eu morro dizendo que eu não fiz nada de errado e berará e pereré pão duro. E aí, um dia Deus se levantou. Gente, não era para virar pregação, mas já que eu entrei nisso aqui, eu vou falar com vocês. Peraí. E aí, ele entrou nessa coisa dessa coisa com Deus. E aí, gente, chegou uma hora que Deus levantou e conversou. Ah, meu Deus do céu, peraí. Ah, tá gravando. Deus levantou e conversou com ele e pôs dele um monte de. Ai, gente, peraí um pouquinho. E colocou nele mais pergunta que resposta. Porém, fez com que todas as pessoas que tinham falado bosta de Jó fossem lá e falar com ele para pedir perdão para ele. E devolveu para ele tudo e mais um pouco, não sei quantas vezes mais, ele voltou a ser não só o foda, mas o foda ao quadrado. Tipo assim, resumindo a história, né? Mas a Bíblia diz que em tudo ele não negou a Deus, né? Inclusive a mulher dele falou, ah, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele não fez isso. Em vez disso, ele foi lá e foi conversar com Deus exaustivamente. E aí, né? Deus não respondeu nada porque ele não tem que dar satisfação para ninguém, essa é a verdade. Mas ele fez alguma coisa que mudou e transformou a vida de Jó e deu um tapa na cara de Satanás e essa é a história. Vocês não têm nada a ver com isso, não sei nem se vocês creem em alguma coisa, mas não tem problema nenhum. Só isso. Mas aí voltando a essa energia, ela traz muito essa coisa da comunicação, da argumentação, do magnetismo. E eu tô sentindo isso de uma maneira bem positiva. Hoje eu troquei a imagem porque eu quero observar só ela. Ela tava com o casal de lobos porque eu senti primeiro aquela coisa de pá, posso tudo. E agora eu falo assim, não, eu quero sentir a serenidade, eu quero sentir a amorosidade, eu quero sentir assim, essa luz muito intensa que ela tem. Mas que eu posso dizer é muita proatividade, muita ação, pensar fora da caixa,
pensar sobre dinheiro de uma forma diferente também. Então, já foi me aproximando de um canal que chama Top, que chama Gurias de Negócios, e a mulher ensina um monte de coisa que você teria que pagar dinheiro em curso, e sabe, e tá assim, trazendo esperança. Consegui escrever lá o e-book, coloquei já para jogo, era uma ideia que estava aí parada há um tempão. Então, gente, se vocês querem experimentar o poder das rainhas do tarô na sua vida, tá lá o e-book, baratinho, R$19,90. Ou então também uma consultoria de arquétipos, eis-me aqui para poder trazer para vocês um alinhamento sobre os seus arquétipos, que às vezes tá lá, mas tá tudo meio bagunçado. Posso te dar um toque. Tem o link aqui embaixo no vídeo, nos comentários, e também o link na parte da descrição do vídeo. Então, só lá mandar e falar que está interessado, tá bom? E esse foi mais um Caíse com os arquétipos. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco, porque ainda é recente, são 3 dias. Mas, ó, voltei a malhar, voltei a cuidar de mim no sentido de aparência, porque numa fase desafiadora a gente fica meio largado. Voltei, sabe, me acolher, me olhar com um pouco mais de respeito, de amor. Então, sim, é uma coisa muito legal. Porque eu tava procurando uma coisa assim que não atrapalhasse no meu relacionamento, mas ao mesmo tempo me trouxesse para uma coisa mais empoderada, tá? E é empoderada, tá, gente? Você que fala empoderada, para com isso que é feio. Pelo amor de Deus. Mas é. Tá bom, gente. Então, assim, esse foi mais um Caído com os Arquétipos. E se vocês quiserem, mais pra frente, eu vou trazer mais informações sobre a Nefertiti. Tô gostando e vamos seguir. Beijo no coração de vocês e até a próxima.